Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à minha crônica eletrônica. Espero que todos tenham uma ótima semana. Mas essa história aí do detector de mentiras que o Pedro Bial falou para entrevistar o Lula, né? Essa história levantou uma interessante discussão que eu vou fazer aqui com vocês. Dá para confiar em edição? O que vocês acham? Dá para confiar? É porque o Lula teria dito que só daria entrevista ao Pedro Bial se fosse ao vivo, porque tem medo que na edição cortem uma parte e tal. Ao que o Bial respondeu então que só faria entrevista ao vivo com o Lula se fosse com um polígrafo, um detector de mentiras. Bom, eu vou responder a essa pergunta. Não dá para confiar em edição. Não dá. Não dá para confiar em edição porque os editores selecionam os trechos da fala que eles acham mais importantes. E nem sempre isso corresponde ao que o entrevistado acha que é mais importante. Não dá para confiar em edição porque corre-se o risco de deixar frases soltas que depois ficam sem explicação. O Lula sabe muito bem disso porque na época em que era sindicalista, nos anos 70, ele deu muitas entrevistas que sequer foram ao ar. Censura. E depois, como candidato a presidente, contra o Collor, ele teve um debate no dia da votação, que foi editado. Essa é uma história que todo mundo conhece, a própria Globo admite. O debate foi editado de forma a beneficiar o Fernando Collor de Mello, que depois venceu a eleição. É claro que o Lula não é a única pessoa vítima de uma distorção, prejudicada pela manipulação, pela edição de uma entrevista ou de um debate. Toda hora isso acontece. E não só na política. As pessoas reclamando, quantas vezes você já ouviu as pessoas reclamando? Não foi isso que eu quis dizer. Essas minhas palavras foram tiradas do contexto. Toda hora a gente ouve isso. A imprensa de fofoca, então, é campeã mundial de fazer esse tipo de edição. Então, é o seguinte, só existe uma forma de resolver essa questão. É a entrevista ao vivo, do início ao fim. Aí não tem como cortar, não tem como editar. Só que existe um outro risco nesse caso da entrevista ao vivo, que é o risco da emissora colocar no ar uma fala muito longa, perder o controle do tempo, do candidato ou do político, ou enfim, da pessoa que está sendo entrevistada, dizer alguma coisa que não corresponde à verdade, e até mesmo de não responder a principal pergunta que está sendo feita pelos jornalistas. Quanto às mentiras, existe uma forma de resolver. Coloquem ali junto, no mesmo ambiente, jornalistas para checar o que está sendo dito em tempo real. Se for fake news, se for algo impreciso, se não corresponde à verdade, entra na hora e diz, opa, isso que o senhor está dizendo aí não corresponde porque isso e aquilo. Garanto que vai ficar mais sob controle a entrevista e ninguém vai poder reclamar de polígrafo ou de que está sendo podado, editado e etc. E para concluir, eu diria que não existe político que não minta, não existe edição que agrade a todos, não existe como controlar o que sai da boca do homem e é impossível exigir que todas as pessoas que estão vendo uma entrevista concluam as mesmas coisas, tenham as mesmas opiniões. O risco de uma entrevista ao vivo é grande. Então façam o seguinte, se não querem assumir o risco, não façam entrevista ao vivo. Garanto que aqueles que adoram o cinema mudo, que estão com saudade, vão gostar. Eu volto na próxima crônica.